Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Falar sobre Jeremias hoje, pensando na mudança de estação. Mas só lembrando o seguinte, quando terminar o nosso culto, nós temos ali uma cantina sendo preparada, onde toda a arrecadação do valor da cantina é para ajudar pessoas que não estão podendo pagar agora para ir ao day camp. Então a gente não quer que ninguém fique de fora, por isso nós estamos trabalhando para isso. Hoje de manhã, ao término do culto, uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu quero doar 2 bolsas. Eu não sei para quem você vai dar, mas 2 pessoas que não podem ir, está garantido. Que bênção, né? Falei, a gente nem falou isso, gente. Achei isso tão bonito. Então você tem a cantina, toda a arrecadação é para ajudar as pessoas que não têm condições de pagar. E lá atrás nós temos, alguém falou, parece uma feirinha. É uma feirinha. Feirinha sem agrotóxico, hein, gente? Lá da Horta do Mandelinha, também você pode levar hortaliças fresquinhas para casa e também vai abençoar o projeto da Horta do Mandelinha, tá bom? Olha que oportunidade que nós temos hoje. Jeremias capítulo 1. Vamos ler? Está projetado aí? Jeremias 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, tudo quanto eu te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, por esse encontro tão especial. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar na concentração, no foco e no aprendizado da tua palavra. Nós temos plena certeza que sozinhos não podemos trilhar esse caminho de compreender a tua palavra, porque não é apenas um processo cognitivo de conhecimento, é um processo de iluminação do teu Espírito. Portanto, nós oramos para que o teu Espírito nos ajude iluminando o nosso entendimento, e possamos compreender a tua palavra, e ela possa formar o nosso caráter em Cristo, e nos fazer crescer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na estação da primavera, né? Vocês gostam disso? Eu amo. Eu sempre acho que a primavera é a estação mais esperançosa que a gente tem. Que a gente vem do frio, as árvores estão todas secas, de repente começa, pipocar as cores. Eu lembro que a primeira vez, o primeiro ano que quando eu mudei aqui para a Granja, a gente chegou no inverno, então a gente andava ali no Semucã, e tinha árvores que eu pensei que estava morta, estava sequinha, sabe? Você passa o galhinho seco. De repente, quando chegou a primavera, começou a pipocar umas cores vermelhas, umas flores vermelhas. Que coisa linda! Eu amo a estação da primavera e vejo que Deus trabalha na vida do seu povo através de estações também. Então, se a gente pegar a história do povo de Deus, foi isso, foram estações. Em um determinado momento, o povo estava preso lá no Egito. Imagina 400 anos aprisionado. Eles tinham uma promessa.
E a promessa é que Deus faria deles um grande povo, através da vida de um homem que não podia ter filhos. Mas depois de 400 anos, eu fico imaginando, acabou, né? A pessoa deve falar, meu Deus, esqueceu a gente. Aquilo aí não vai se cumprir, não, já era. 400 anos sofrendo na mão dos egípcios, trabalho duro, escravo, mentalidade de escravo, até que Deus muda a estação. Num determinado momento, Moisés, depois de 40 anos pastoreando ovelhas, ele está lá no seu dia a dia, pastoreando ovelhas, no seu trabalho, aparece uma sarça, que queimava e não se consumia. E aí uma voz que vem dizendo, tira os pés, as sandálias dos pés, porque a terra que você pisa é santa. E aí Moisés ouve a voz de Deus dizendo assim, eu ouvi o clamor do meu povo e desci até ele. E aí Moisés é chamado por Deus, naquele diálogo maravilhoso, se você nunca leu, Êxodo capítulo 3, e Moisés vai ao Egito e começa a mudar a estação daquele povo. Porque Deus quis, Deus que muda as estações. Também, mais à frente, aquele povo caminha 40 anos no deserto, depois de 40 anos dando volta, talvez o povo pensou, era isso que Deus tinha para a gente, era o deserto, era viver aqui, era ser alimentado pelo maná que caía do céu, é sofrer com o sol de dia, o frio à noite, é caminhar nesse deserto, é aqui a nossa morada. E Deus, mais uma vez, vem através de Moisés e diz, não, agora chegou a hora de vocês atravessarem o Jordão, mudar a estação, possuírem a terra. E o povo vai, e assim Deus vai trabalhando com o seu povo na história, não é diferente com a gente. Mas acontece com Jeremias aqui também uma coisa interessantíssima, porque o povo de Deus estava corrompido no coração, porque tinha buscado seguir aquilo que Deus disse para eles não fazerem, o caminho da idolatria. É um povo que tinha se esquecido de Deus, e Deus vinha falando há tempos a eles. 100 anos antes de Jeremias, se dá a profecia de Isaías. E a profecia de Isaías é, olha, abram os olhos, vocês estão trilhando um caminho que não é o caminho que eu tenho para vocês, então mudem. E o povo continua persistindo naquele erro, até que 100 anos depois, Deus vai levantar Jeremias. Levantar Jeremias para trazer uma mensagem ao coração do povo de despertamento, mas também de alerta. E eu quero parar um pouco na pessoa de Jeremias para a gente pensar nessa figura desse profeta. Existe um livro muito bom chamado, antigamente o título era Volte à Sua Corrida, ou Corra com os Cavalos. Agora chama Ânimo, o nome do livro. É um livro do Eugene Peterson, que fala sobre a história do profeta Jeremias, que é o melhor livro que eu acho sobre Jeremias. É muito bonito a perspectiva que ele traz lá. E esse profeta, todo profeta é a boca de Deus. É Deus que dá a sua palavra ao profeta no Antigo Testamento para trazer a sua mensagem. Só tinha um porém. Jeremias é chamado para falar justamente o contrário de todos os outros profetas. Ele é chamado no próprio livro como profeta do agouro. Sabe por quê? Porque todo mundo dizendo assim, olha, Deus está satisfeito com a maneira que vocês têm levado a vida. E Jeremias vem e diz, não, Deus está dizendo que vocês estão pecando e vocês precisam mudar. E já que vocês não mudam, Deus vai trazer sobre vocês um juízo. Já pensou isso? Jeremias é como João Batista, é a voz que clama no deserto. João Batista aparece lá no começo dos evangelhos, e a sua mensagem é, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mudem de vida. Aí alguém pergunta para ele, o que é que nós devemos fazer? Não roubem, não queiram ganhar mais do que é justo, não queiram cobrar os impostos acima do que deve ser feito, arrependam-se e sejam batizados. Jeremias é a voz que clama no deserto, no meio de pessoas que querem ouvir o quê? Coisas boas. E geralmente, coisas boas no sentido assim, eu quero ouvir o que você tem para dizer, desde que concorde com aquilo que eu penso. Vocês já viram algum momento da nossa sociedade em que passamos por isso? Eu concordo com você, desde que você fale o que eu penso.
desde que você fale o que eu gosto de ouvir. E assim a gente vai criando as conhecidas bolhas, né? A bolha que eu estou, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, a gente mais ou menos acredita nos mesmos valores, nós vamos vivendo em bolhas, e o povo de Deus está dentro de uma bolha, só que a bolha que o povo de Deus está é pecaminosa. E Deus levanta Jeremias. Agora veja uma coisa interessante. Esse processo da vida de Jeremias não vai ser fácil. Como eu disse, quando Jeremias chegava na cidade, o pessoal começava a gritar: vem aí o profeta do agouro, aquele que é contrário aos nossos desejos. A gente está bem aqui, todo mundo comendo bem, vivendo bem, e vem esse cara dizer que Deus está bravo com a gente. É um profeta do agouro. Jeremias vai ser essa voz de Deus na consciência do povo, chamando o povo novamente a voltar-se para Deus. Ele vai sofrer por isso, muito. Deus vai dizer para Jeremias: é melhor que você não case, porque o ministério que eu tenho para você, você não vai suportar com alguém ao lado. Jeremias é jogado num fosso, num poço, é ameaçado de morte, sofre. Jeremias prega 23 anos e ninguém atende a sua pregação. Já pensou isso? Alguém abre uma igreja, começa a pregar e não vem ninguém. 23 anos. Surgem muitas perguntas quando a gente lê o livro de Jeremias. Por exemplo, ao que Jeremias se apega para ser fiel vendo tudo isso que ele viu? É uma das questões. Talvez a gente encontre isso justamente nesse chamado de Jeremias. E a primeira coisa com relação ao chamado de Jeremias, desse profeta, é que o texto começa dizendo que ele é filho de sacerdote. Eu não sei se você sabe, mas é o seguinte: se você pertence a uma família sacerdotal, naturalmente o seu caminho é ser um sacerdote, porque toda a família estava envolvida nesse processo de ser, custava muito tempo e era muito difícil o processo para ser um sacerdote. Então Jeremias é uma família sacerdotal, é alguém que já nasceu meio que determinado a ser um sacerdote. Já vi muitos falarem isso, né? E eu não concordo com isso, mas, por exemplo, se você nasce numa família pastoral, logo o filho vai ser um pastorzinho, a filha vai ser... Não, isso não existe, gente. Deus chama cada um de um jeito, mas o pessoal confunde isso, né? A mulher tem que ser pastora. Tudo bem que a Igreja Batista não tem pastora oficialmente, mas o pessoal dá essa função. Não tem isso. Mas aqui no antigo Israel era assim. Você já nascia meio pré-determinado. E a primeira coisa que Jeremias enfrenta é o seguinte: Deus aparece para ele e diz: você vai ser a minha voz. Você vai ser profeta. Você não vai ser sacerdote. Imagina a crise na cabeça desse cara. Ele foi treinado, foi educado para ser um mediador, para ser aquele que se apresenta diante de Deus levando os pecados, mas agora Deus muda tudo. Diz: não, você vai ser profeta. E nós precisamos pensar o seguinte, sobre o que é que forma a nossa identidade e as nossas convicções. O que é que forma a nossa visão de mundo? E de manhã eu falava, e é verdade, por exemplo, quando nós vamos escolher uma profissão na vida, geralmente nós podemos adquirir a profissão dos pais. Antigamente isso era muito comum, né? Médico, aí os filhos vão ser médicos. Se o cara é feirante, geralmente o filho herda a profissão, vai ser feirante. Se o pai é vendedor, geralmente o filho vai ser vendedor. Hoje mudou muito isso, mas eu lembro da história de um pastor, amigo, que ele disse o seguinte: desde que ele estava terminando o ensino médio, o pai dele falou assim: você vai ser engenheiro. E o cara disse: eu odiava exatas. Mas o pai disse: você vai ser engenheiro, porque ser engenheiro é ter sucesso, é ganhar dinheiro. Eu não sei se os engenheiros concordam com isso, né, Guilherme? E o pai do cara ficou falando para ele isso, até que ele foi para a universidade, entrou, passou a fazer engenharia. 5 anos de engenharia. Já pensou enfrentando o cálculo 1, cálculo 2 sem gostar? Já gostando já é difícil, gente. Aí quando terminou a faculdade, o cara pegou o diploma, chamou o pai e falou: tá aqui o seu diploma, agora eu vou ser psicólogo. E ele fez psicologia, hoje ele é psicanalista, e ele é feliz da vida. Ele falou: nunca mais eu peguei nada de cálculo.
Mas o que é que esse rapaz fez? Atendeu a expectativa dos seus pais. O que é que tentou formar a sua identidade? Aquilo que os pais pensavam sobre ele. Nós temos isso, nós temos uma família, e muitas vezes há expectativa sobre nós, e a nossa identidade é forçada a seguir aquele caminho, assim como Jeremias. Mas nós precisamos entender que o que forma a nossa identidade é a palavra de Deus, é a voz de Deus e não as expectativas externas. O que deve formar o nosso caráter, a nossa identidade, é a voz de Deus que dá forma ao nosso coração. Eu lembro da diretora do meu seminário, ela disse o seguinte, quando ela era muito criança, ela disse que todo mundo dizia, a fulana é muito boazinha, ai como ela é boazinha, ai como ela é comportada, ela nunca diz não. E ela disse que ela nasceu com aquela voz a vida inteira, falando, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser boazinha, eu sou boazinha, eu não posso dizer não, eu não posso frustrar as pessoas. Até que em um momento da sua espiritualidade, ela diz que ela nega aquilo, porque ela diz, eu tenho que dizer o que é que Deus diz acerca de mim. E o que é que Deus diz acerca de mim? Que eu sou uma pecadora, e que eu preciso de regeneração e de salvação. Então as expectativas que nós vão sendo colocadas sobre nós. Pais que esperam dos filhos, e colocam sobre os filhos peso. Não somente esperam coisas boas, mas existem histórias familiares em que os pais semearam o mal no coração dos filhos. Eu também contei a história e conheço a história de um homem, já disse aqui para vocês, onde ele entrava em casa, e quando chegava em casa, a primeira coisa que o seu pai fazia, era lhe bater e dizer, você é um vagabundo. E ele falou, eu não sabia porque eu apanhava. Você não vai dar em nada. Você não presta, menino. E batia nele. E o cara se tornou um adulto com aquelas marcas que o acompanhavam a vida inteira. E o acompanham até hoje. O que é que ele precisa ouvir? Uma vez conversando com ele, eu falei, você precisa ouvir a voz de Deus dizendo quem você é. Não a voz do seu pai. Porque muitas vezes são expectativas negativas ou positivas, mas que vão formando a nossa identidade. E tenha certeza, nós correspondemos a essas vozes muito mais do que aquilo que a gente imagina. Jeremias é um filho de um sacerdote, mas Deus diz para ele, eu vou chamar você para ser um profeta às nações. Então, a voz de Deus forma o nosso caráter, a voz de Deus forma o nosso coração, não importa a nossa origem, não importa de onde viemos, qual a nossa cultura familiar, nós precisamos entender isso. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queria que você abrisse um outro texto, um pouquinho mais à frente, Efésios capítulo 1. Efésios 1. Efésios 1, versículo 3. Está escrito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja o que o texto diz, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Veja, é interessante que o que deve formar a nossa identidade é a palavra de Deus, porque segundo a palavra de Deus, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. O texto de Efésios vai dizer que Jesus Cristo morreu por nós antes de todas as coisas. Nós somos escolhidos. Logo, Jeremias não é um sacerdotezinho porque nasceu na família sacerdotal. Como eu e você não somos
o que pensamos ser, porque nascemos no ambiente. É claro que o ambiente nos influencia, mas antes do ambiente, nós temos o amor de Deus que nos escolhe antes de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Deus nos escolheu antes dos nossos sofrimentos. Deus nos escolheu antes da nossa própria consciência, ou seja, Deus já tem traçado um plano e um propósito para a nossa vida, que vai se revelando na história. Isso é extraordinário, porque tem muita gente que está amarrada na sua história. Tem muita gente que está preso ao seu passado. Tem muita gente que já é cristã, inclusive. Mas o passado e a história é maior do que a palavra de Deus. E eu digo para você nessa noite, você precisa ouvir a voz de Deus acerca da sua identidade. Porque muitas vezes nós estamos vivendo e nós estamos nos relacionando a partir do que ouvimos da nossa história e não do que Deus diz. E Deus diz para Jeremias: ainda quando você era uma criança, informe no ventre materno, eu te escolhi. Gente, se nós entendermos essa verdade divina, que a escolha de Deus por nós antecede todas as coisas, tudo muda na nossa vida. Porque o que nós mais buscamos é essa identidade no sentido de afirmação. Nós buscamos palavras que afirmem a nossa identidade. Nós somos seres sedentos de amor, somos seres sedentos de aceitação, e em todo o tempo nós buscamos essa aceitação e ficamos como que mendigando palavras de afirmação e aceitação. Para isso e por isso, muitas vezes entregamos os nossos corpos, negociamos os valores de amor por entregas vazias, sem sentido. Deus diz para Jeremias: eu escolhi você antes que você soubesse quem você era. Eu lembro duas histórias, quer dizer, na verdade uma história e um programa que eu vi, que eu guardei aquilo. Não sei se você já assistiu naquele programa, ou naquele canal, não sei nem se existe mais, National Geographic. Aqueles documentários de animais. E uma vez eu vi um documentário sobre como o leão marca a sua presa. Eu não lembro de toda a história, mas uma coisa me marcou, é que o leão ele tem um raio de atuação. Então, mostrava que quando o leão olhava a presa, ele não ficava afobado para ir à presa, buscar a presa, pegar a presa. Ele já sabia que ele ia alcançá-la. Então, ele ficava olhando até o momento certo de correr e dar o bote. Dificilmente a presa escapava às garras do leão, já tinha calculado tudo. E uma outra história, esse é um vídeo, um documentário que tem da missão Portas Abertas, chamada A Lista das Zebras. Alguém já assistiu esse documentário? Não? A Lista das Zebras. É um documentário sobre a história de um menino africano, eu não sei qual o país, mas um daqueles países, eu acho que era do norte da África. E quando ele era criança, ele morava numa aldeia e a mãe ensinava para ele sobre a fé em Jesus. E entre os ensinamentos bíblicos, a mãe disse uma frase para ele: meu filho, assim como a zebra não pode se livrar das suas listras, você não pode se livrar das marcas do amor de Deus. Deus marcou você, você não pode se livrar dele. Aquela aldeia é atacada por um grupo religioso que mata todo mundo e leva as crianças para um outro país. Naquele país eles são adotados por famílias, essas famílias cuidam das crianças, se comprometem a ensinar essas crianças naquela religião e os colocam numa universidade religiosa para eles serem formados. E esse menino estuda, ele é criança ainda, já é um jovem, já está se formando. Em um determinado momento, no meio daquela universidade religiosa, uma pessoa lhe faz um convite para ir a uma reunião subterrânea. E chega naquela reunião subterrânea, tem um grupo de cristãos estudando a Bíblia dentro daquela universidade. E quando aquele menino vê a leitura bíblica, ele lembra da sua mãe, e lembra da frase dizendo: assim como a zebra não pode se livrar das suas listras, você não pode se livrar das marcas do amor de Deus. Aquele menino retoma a sua fé, retoma a sua história, lembra-se de tudo, se prepara e volta à sua terra, para a sua antiga aldeia. Chega lá, aquele menino estabelece uma igreja, começa a pregar e ensinar a sua aldeia, muita gente se converte, e depois, novamente, a igreja é queimada e ele morre.
Mas essa frase ficou: assim como a zebra não pode se livrar das suas listras, você não pode se livrar das marcas do amor de Deus. Jeremias disse, foi o que Jeremias ouviu: eu escolhi você, eu marquei você no ventre materno. Veja, não, assim como o leão marca a sua presa, Jesus, o leão da tribo de Judá, morre na cruz e marca as nossas vidas. Descobrir isso é o maior valor que nós podemos ter, é algo extraordinário. Nós somos marcados por Deus, e não importa onde formos, de alguma maneira, Deus vai nos encontrar lá. Deus vai nos encontrar lá. E eu acho isso extraordinário, porque acompanhando várias histórias, vi isso se concretizar em vidas. Uma vez conversando com uma pessoa que veio aqui, a gente estava estudando a Bíblia, e ela disse: quando eu tinha 5 anos, a minha mãe me levou a uma igreja, e ali eu ouvi aquelas histórias que eu nem lembro direito, mas eu lembro que foi muito bom para mim. Depois eu vivi a minha vida, construí a minha carreira, minha profissão, me casei, fiz tudo. Depois de anos, eu lembrei daquela história e falou: eu quero retomar aquela experiência, e ela volta à igreja buscando uma experiência com Jesus. Jesus marca a nossa vida. E quando Ele nos marca, não tem para onde correr. É o que o apóstolo Paulo diz: nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Já vi muita gente rendendo-se ao Senhor. Eu lembro da história de um homem, acho que já falei para vocês, um engenheiro. Engenheiro é uma categoria à parte, gente. Todas as outras profissões existem engenharia, né, Gui? Eu lembro que esse homem, um engenheiro, um homem muito culto, assim, falava muito bem, tinha um português muito rebuscado, e ele prezava por um discurso bonito. E a mulher dele, uma cristã, e a igreja. E ele não queria nem saber daquilo. Falou: não quero saber desse negócio, é um pessoal muito cabecinha pequena, é um povo meio ignorante. E ele não gostava de ir, a mulher orando por ele, orando por ele, orando por ele. Ele disse que um dia foi a um culto, numa igreja muito simples, e uma irmã foi pregar naquele dia. E a irmã tinha um português muito ruim. Então ela trocava tudo, né? E quando a esposa dele viu aquilo, falou: meu Deus, meu marido vai odiar essa igreja. Olha como a pessoa prega tudo errado. E a mulher foi pregando a palavra de Deus tudo errado, assim, as conjunções. E ao final daquele culto, quando a mulher fez um convite para quem queria entregar a vida para Jesus, aquele homem estava de joelhos, prostrado, entregando a vida para o Senhor. Conhecia a história dele, não sei nem se ele é vivo mais, faz muitos anos que eu não o vejo, mas ele dava esse testemunho com o seu português rebuscado, falando que Deus falou com ele de maneira que ele não esperava jamais, porque era um homem marcado. Deus marcou Jeremias, Deus marcou a nossa vida, e ele diz: antes que você fosse formado no ventre materno, eu te escolhi e te dei as nações. Eu te entreguei como um presente, como a minha voz, porque quando nós entendemos que somos escolhidos por Deus, nós entendemos que a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é um presente de Deus ao mundo, é uma entrega de Deus. Deus nos escolheu e nos entregou. Salmo 139, Davi vai dizer: ainda quando eu era uma massa informe no ventre materno, o Senhor já me conhecia. E aí Jeremias essa entrega. Agora, uma coisa interessante é que quando Deus diz isso, qual é a resposta de Jeremias? No versículo 6. Versículo 6 do capítulo 1 de Jeremias. Vamos ler? Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que... Vamos ler novamente? Então lhe disse eu: é claro, quando Deus diz isso, a resposta não somente de Jeremias, a resposta de Isaías é a mesma: eu sou um homem de lábios impuros. A resposta de Moisés: eu sou um homem de língua pesada, eu não sei como é que eu vou ser a voz de Deus se eu não tenho fluidez na minha fala. Eu sou pesado de língua. Isso significa o seguinte, que nós não temos a roupa certa, a habilidade certa para cumprir a missão de Deus no mundo. Eu costumo dizer, como se diz por aí, eu não tenho nem roupa para essa festa. Nós não temos habilidade, nós não temos a moral correta, nós não temos
a capacidade para realizar o projeto de Deus no mundo. Por mais que nós tenhamos habilidades, ela não é suficiente. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, pensa comigo, quando você pega aquele negocinho na mão, que começa a berrar e você faz de tudo e não consegue entender o que é que ela quer, você não se sente incapaz? A gente lê livro, faz curso, agora tem até curso para os pais, né? Trocar a fraldinha, não sei o que. Gente, eu morria de medo de furar a barriga da Débora e da Sofia com aqueles alfinetes antigamente. Você colocava o alfinetinho ali, né? Para fechar. Morria de medo. Troquei poucas vezes a fralda, mas troquei algumas vezes. A gente não tem habilidade para ser pai, para ser mãe. A gente não tem habilidade para muita coisa. A gente não tem habilidade para cumprir a vocação de Deus em plenitude. Nós somos pessoas inábeis, incapazes. E todo encontro de Deus com alguém, primeira palavra, eu não sou capaz. Pedro, quando encontra Jesus após a ressurreição, lembra daqui que Pedro faz? Ele corre, mergulha no mar e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro reconhece a santidade de Jesus e corre para dentro das águas para se esconder. Adão se esconde de Deus porque diz: eu não posso estar na tua presença, porque eu estou nu. O primeiro passo, a primeira convicção que temos diante de Deus é que nós não somos capazes. Você já convidou alguém para vir à igreja? Já pregou para alguém, ela diz assim: ai não vou para a igreja porque eu ainda peco muito. Não é? As pessoas não falam assim? Como se nós não fôssemos pecadores aqui. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho uma surpresa para você. O meu convite é para você ir para um lugar onde só tem pecador, gente. Mas nós dizemos isso: quando eu for melhor, quando eu estiver melhor, quando eu melhorar, quando meu coração mudar, tudo isso a gente quer dizer o quê? Depende de mim, mas eu quero dizer para você, o que Deus tem não depende de você. Tem uma frasezinha muito comum aí que se diz, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, não é isso? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é que Deus não quer as suas habilidades que Ele mesmo dá através da sua experiência de vida, mas elas não são suficientes para realizar o que Deus tem. E Deus diz para Jeremias, veja o que é a resposta de Deus no versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não depende de você, Jeremias. Deus não conta com a nossa capacidade de ser santo, porque Ele sabe que somos pecadores. Deus não conta com a nossa capacidade de ter uma moral excelente, muito embora devamos ter boa moral, devamos ter bom comportamento diante de Deus. Mas Ele sabe que somos incapazes. Por isso, qual é a grande promessa de Jesus? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nunca disse que dependeria de você. Geralmente, quando a gente falar sobre batismo, sobre tomar uma decisão mais séria, a gente fala assim: ai não, gente, eu não estou preparado. Mas você não está preparado por quê? Ah, porque eu ainda minto, sei lá. Porque eu ainda, não sei. A gente vai colocando coisas. Quem disse que Deus quer a sua moral? Quem disse que depende do seu bom comportamento para ter aprovação nos céus? Não esqueça que foi por isso que Jesus morreu na cruz. Se a nossa incapacidade não fosse clara, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho para ir à cruz. Jesus vai à cruz porque na cruz está colocado nosso atestado de incapacidade. Mas também na cruz está o caminho da graça que nos faz capazes de servir a Deus e ser uma bênção em suas mãos. É a cruz que nos qualifica. É a cruz que apresenta a nossa desqualificação, mas é também a cruz que nos dá a roupa, a graça, a capacidade necessária para sermos homens e mulheres de Deus neste mundo, discípulos e discípulas de Jesus, a voz de Deus no mundo que precisa urgentemente ouvir essa mensagem.
Se nós estivermos como Jeremias, graças a Deus que Deus fala, olha, eu estou contigo. No versículo 9, do capítulo de Jeremias, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É muito interessante isso. E te constituo sobre as nações e sobre os reinos. O que é que Deus diz? O que você vai dizer é a minha mensagem. Eu coloco a minha mensagem na sua boca. Para Isaías, Deus purifica os seus lábios e diz, agora você pode falar, porque eu purifiquei você. O que é que Deus precisa fazer conosco? Aonde Deus precisa nos purificar? O que é que Deus precisa nos dar? Ele vai nos dar as ferramentas para cumprir a sua missão e ser uma expressão da sua glória nesse mundo. Sabe qual é o nosso problema? É o de Jeremias, é o de Isaías, é o de Moisés, é o dos discípulos. É olhar e dizer, bater no peito e falar, não, mas se eu tenho força para isso. Ou então a gente olha e fala, não sou capaz para isso. Quem é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem é capaz por si mesmo? Nós não somos, ninguém é capaz. Quem nos faz capaz é a graça de Deus. E aí nós precisamos, como Jeremias, ter uma convicção e um encontro com a graça. Cair de joelhos e dizer, eu sou dependente, porque quando eu tento fazer as coisas, elas saem erradas, não saem em conformidade com a vontade de Deus. Eu queria finalizar lembrando das palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, quando Jesus envia os seus discípulos. Em um determinado momento ele diz assim, eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. E quando Jesus envia os seus discípulos ao mundo, ele diz o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a promessa de Deus que nós temos nessa vida? Qual é a garantia que Deus nos dá? Que você vai ficar rico? Rica? Que você vai ficar famoso? Vai ganhar muito dinheirinho naquelas lives NPC? Florzinha, cafezinho. Estou falando com os adolescentes porque eles sabem o que é isso. Milho, rosa. Eu sei isso aí, tá? Eu acompanho tudo isso. Você não acompanha isso não, gente? Você não sabe o que está acontecendo nesse mundo aí, viu? Rosa, cafezinho. O que é que Deus nos promete? Deus nos promete dinheiro, facilidades, fama no TikTok. O que é que Deus nos promete? Qual é a segurança que o profeta tinha de enfrentar a oposição que ele enfrentou? Qual a segurança que os discípulos tinham de enfrentar um mundo que crucificou Jesus? Qual é a segurança que um discípulo e uma discípula de Jesus tem para viver uma vida que agrada a Deus e que muitas vezes desagrada a muitos, começando de si mesmo? Esses dias atrás a gente estava no estudo bíblico e me ocorreu essa pergunta, que segurança eu tenho? Que segurança eu tenho em abandonar a mim mesmo para abraçar a cruz? Que segurança eu tenho? E eu pensei numa imagem. Imagina que eu estou no meio do oceano e Jesus está lá. E Ele é o meu Salvador, eu abraço Jesus. E eu não posso soltar, porque se eu soltar eu morro afogado. Eu não posso olhar se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho carreira ou não. Isso não se sustenta. Tudo isso é frágil demais. Não, mas eu tenho um casamento sólido. Isso também é frágil. Eu quero que o casamento seja sólido. Mas isso não é segurança. Eu vejo pais que dizem assim, eu morro pelos meus filhos. Que bonito amor, mas os seus filhos não te dão segurança, porque papai e mamãe, eu tenho uma coisa para contar para você, os seus filhos vão embora, vão fazer família, você vai ficar em casa. Com aquele ou com aquela que você construiu uma história ou não. E quando todo mundo for embora, que você olhar para ele ou para ela, vai dizer, quem é você mesmo? Que segurança um discípulo e uma discípula de Jesus tem, de maneira que a gente possa agarrar e confiar. Sabe qual é a segurança que nós temos? A promessa de que Ele estará conosco todos os dias.
nas estações mais difíceis da vida, de enfermidade, de dificuldade, de falta de coisa, de tudo que você possa imaginar. Estará nas estações mais alegres, estará nos momentos de dificuldade e de esperança. Ele estará presente, essa é a promessa dele. A gente só consegue manter a fé se a gente confiar nisso. Porque às vezes vai faltar ou vai sobrar. E aí eu queria que a gente lesse Jeremias capítulo 1, versículo 17. Essa mensagem de Deus a Jeremias, essa primeira parte termina aqui, Deus dizendo o seguinte: tu, pois, cinge os lombos, amarra bem aí, força, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra todos os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Ou seja, Deus está dizendo, você vai contra todo o sistema. Gente, eu acho que eu pegaria meu boné e falar, Jesus, é o seguinte, não dá não. Ó Deus, mas olha o que Deus diz para ele. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Quem é que diz? Diz o Senhor para te livrar. Quando Jeremias, enfrentando todo o sistema da sua época, se vê sozinho, ele precisa lembrar que Deus é com ele, assim como eu e você. Quando a gente estiver nessa caminhada de discipulado, se sentindo sozinho, e você não vai ter em que se agarrar, gente. Fala aí, pastor Sérgio, não é não? Você se vê no ministério, às vezes, você fala, mas eu queria só compartilhar. Não dá, gente. É eu e Deus, eu confio ou não confio. E é assim no seu trabalho, não é só no ministério pastoral ou qualquer um outro ministério da igreja, é na vida. Deus disse para Jeremias, quando você vê a vara de amendoeira, lembre-se, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu acho que Deus é tão bonito, que Deus não somente fala, Ele usa imagens. Deus é criativo. A vara de amendoeira florescia no inverno. Eu pergunto para você, quando é que as flores florescem? Qual é a estação? Na primavera. O inverno é seco, as folhas, geralmente as árvores são secas, os galhos são secos. Deus está dizendo o seguinte para Jeremias, existirão momentos na sua vida que será como a estação do inverno. Frio, difícil, parece que nada vai dar certo. Você vai olhar para a amendoeira e vai lembrar que no inverno a amendoeira dá flor. Assim, dessa maneira, eu cumpro, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando tudo parecer que não vai dar certo, lembre-se, eu sou fiel e eu estou com você. Essa é a segurança do discípulo, daquele que quer ser voz de Deus nesse mundo. Vai dar certo. E no último dia, Deus vai chamar você. Jesus vai te chamar e dizer, vinde benditos do meu Pai. Vinde para a morada eterna. Eu escolhi você. Você pensou que ia dar errado. Você pensou que não ia conseguir. Mas olha aqui, o banquete está posto. Vamos celebrar. Deu certo. Não porque você foi forte, firme, fiel. Deu certo. Porque eu prometi e eu cumpri. E eu quero dizer para você nessa noite que dará certo na sua vida também. Não porque você é estrategicamente bem preparado. Dará certo porque o Filho de Deus morreu na cruz para que desse certo. E por isso você pode crer e confiar. Vai dar certo. Nós vamos cumprir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E seremos aprovados por Ele. Porque Ele prometeu e é fiel para cumprir. Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. E orássemos, mais uma vez, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Deus querido e santo, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é vida, e é viva. A Tua palavra tem poder para formar o nosso coração, que muitas vezes é duro, quer confiar nas nossas próprias capacidades, e a gente se decepciona com outros e conosco mesmos. Mas nós estamos diante da Tua palavra, que, tendo vida, muda a nossa história, tendo vida, transforma a nossa vida. Deus querido, nós estamos aqui, conduzidos por Teu Espírito Santo nessa noite, em adoração ao Senhor, expostos à Tua palavra, e oramos
para que o Senhor, como fez com Jeremias, também faça conosco, desperte o nosso coração, tire-nos do nosso lugar de segurança, de conforto, de sofrimento muitas vezes, e nos coloque diante da Tua palavra, e a Tua palavra possa formar o nosso caráter, formar o nosso interior, transformar a nossa vida, nos dar a segurança necessária, a fé que precisamos para continuar a nossa caminhada. Deus querido e amado, oramos, ó Deus, para que essa verdade que nos foi revelada em Jesus Cristo não se apague, não se arrefeça, não diminua. Oramos para que o Senhor nos anime, mesmo em meio aos períodos difíceis da nossa caminhada, que confiemos que estamos em Tuas mãos poderosas, e das Tuas mãos jamais seremos arrebatados, que confiemos que o Senhor está construindo uma história conosco, ainda que não vejamos, que não compreendamos, nós estamos caminhando em direção ao propósito eterno do Senhor. Pai amado, fortalece os meus irmãos, as minhas irmãs, conceda-lhes ânimo, vigor, confiança, esperança, para que nas estações, conforme a nossa vida vai mudando, e a nossa vida vai experimentando estações novas, nós sejamos renovados na esperança, na fé, no amor, na confiança. Não nos deixe voltar atrás. Jesus disse que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo, sua discípula. Só há um caminho para nós, seguir adiante na nossa missão, por mais difícil que ela seja. Na nossa missão na vida, na nossa missão de ser pais e mães, na nossa missão de ser filhos e filhas, na nossa missão de ser servos e servas do Senhor, discípulos e discípulas de Jesus. Contamos com o poder do Teu Espírito Santo. Nós somos frágeis, fracos. Em nós não há capacidade nem habilidade suficiente. Por isso nós confiamos na Tua promessa. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco quando nos trancamos em nossos quartos e achamos que é o fim da nossa existência. Ali o Senhor está presente, porque não há quarto escuro onde o Senhor não penetre, não entre, a Tua luz não chegue. O Senhor está conosco quando o nosso coração, tomado de aflição e angústia, acha que é o fim da nossa vida. O Senhor é o Deus da vida, e eu oro para que nesses dias e nesse tempo, o Senhor entre nos lugares mais escuros do nosso coração e da nossa existência, e ressuscite a nossa vida, ressuscite a nossa esperança, ressuscite a nossa alegria, a nossa espiritualidade. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco nas tempestades da vida, o Senhor está conosco nas aflições familiares, o Senhor está conosco quando nós enfrentamos um sistema opressor e mundano, o Senhor está conosco. Essa é a confiança que nós queremos ter, e se tudo nos faltar, nós teremos o Senhor, e se temos o Senhor, temos tudo, porque o Senhor é tudo em nós. Por isso nós Te glorificamos, Te exaltamos, e tudo aquilo que a gente acha que é segurança, nós abrimos mão da nossa autoconfiança, abrimos mão dos nossos bens, que muitas vezes prende o nosso coração, abrimos mão de tudo para abraçar o Senhor. E o Senhor pode fazer de nós o que o Senhor quiser, porque o que o Senhor fizer de nós será extraordinário, será perfeito, será maravilhoso, porque nós estamos nas mãos de um Deus de amor, de fidelidade e de bondade. Nós nos entregamos ao Senhor nessa noite mais uma vez, confiantes na Tua boa mão e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém.